Salve fiel, tudo beleza com vocês? Claro que estamos bem, ganhamos o primeiro jogo de ida do Paulistão 2025, fiel. Ganhamos no Chiqueiro, na Casa da Porcada, no Allianz Parque, de 1-0 com gol do rei dos clássicos em 2025, que é Yuri Alberto, fiel. Vou falar pra vocês como foi o jogo de hoje do Corinthians, analisar com vocês, tá certo? Então já deixa seu like, se inscreve no canal, compartilha esse vídeo com seu amigo que gosta de pós-jogos, análises táticas. Aqui tem vídeo sobre notícias, gols, edits, pós-jogos, enfim, tudo sobre o universo do Corinthians, fiel. É sério, então antes de iniciar esse vídeo, uma pequena palavra ao seu patrocinador do canal, que é uma loja de camisetas de time de primeira linha no mercado internacional e nacional. Confere o anúncio dela. Fiel, você quer garantir um manto do Corinthians com uma qualidade absurda por um preço baixo? Então conheça a Moto Store. A Moto Store é uma loja de camisas de time. Para você, corintiano, que quer uma camisa, um manto do timão, eu te indico a Moto Store. Olha essa linda camisa que eu consegui por eles, cara. E os preços são a partir de R$186, cara. R$186 essa camisa aqui, o frete grátis para todo o Brasil. E eles vendem até na gringa nos Estados Unidos, sim. Uma loja internacional e nacional aqui do Brasil. E eu pedi sexta-feira, chegou hoje segunda-feira. Ou seja, os correios ajudaram demais na entrega super rápida. Eles entregam no prazo estimado que eles colocam no seu site na hora da sua venda. E com o meu cupom SCCPF97 você ganha 5% de desconto nas suas compras. O que você está esperando? Olha só essa qualidade absurda que ela oferece para você. Garanta já seu novo manto do Corinthians aqui na Moto Store. Bem, fiel, hoje o Corinthians foi no sistema do 4-3-3, até porque o Rodrigo Garro, né, foi poupado para o jogo de volta, né? Até porque se colocar o Garro em um jogo que jogue no gramado sintético, é até perigoso para o joelho dele, né? Que já não estava indo bem. Então o Corinthians decidiu poupar o Garro e colocou o Romero. E fez uma escalação de 4-3-3. O Corinthians foi de Hugo Souza, Mateuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique, Fabrício Andileri. Aí o meio de campo era formado por dois volantes, o José Martínez e o Ranieri, e o Cairídio mais como meio atacante centralizado, que era onde o Garro fazia, né? Mas claro que o Cairídio também caiu, às vezes, pela beirada do campo, mais pela parte direita da lateral, certo, fiel? E no ataque, os três atacantes, e o Alberto centralizado, Memphis pela esquerda e o Romero mais pela direita, fiel. E bem, como foi esse jogo? No primeiro tempo, ó, nos 15 minutos iniciais, o Palmeiras estava com um pouquinho de gás ali, tentando atacar o Corinthians, tá certo? Não teve grandes jogadas perigosas assim. Até porque o jogo do Palmeiras, simplesmente, o jogo todo, eu vou resumir, do Palmeiras foi inverso pro lado esquerdo, que é onde tem o Estevão. Só que eu já vou adiantar aqui que o Estevão ficou no bolso do argentino, né? Do nosso irmão Fabrício Andileri. Cara, o que esse Fabrício Andileri joga é brincadeira. O Andileri anulou o Estevão durante os 90 minutos inteiros, fiel. Sem brincadeira. Você se lembra em Itaquera quando o Hugo conseguiu colocar o Estevão no bolso? Então, nesse jogo aqui no Allianz Parque, tivemos simplesmente o Andileri colocando o Estevão no bolso. O Estevão era um jogador que nunca arrumou nada contra o Corinthians. Desde o ano passado, o Estevão, assim... Se vocês entenderam? Então, assim, o Andileri fez uma grande partida, partidaça do Andileri, vou falar mais dele quando formos falar individualmente de cada atleta durante o jogo. Só que eu já vou destacar aqui que o Andileri foi bastante importante para anular o principal atacante do Palmeiras, que é o Estevão, né? Tá certo? Nesse jogo tivemos alguns lances ali, teve um lance, né, onde o Palmeiras investe pro lado esquerdo, tá certo? O Gustavo Henrique teve que sair para tentar marcar o Estevão, mas não conseguiu. O Estevão levou frente de fundo, cruzou para trás, tá certo? Onde o Hugo fez uma defesa e tentou antecipar, a bola acaba espalmando para frente, e o Félix Torres fecha o espaço do jogador do Palmeiras, que é chutar. O jogador do Palmeiras chuta e o Mateuzinho tira em cima da linha, né? Graças a Deus o Mateuzinho salvou nesse lance ali, porque poderia ter sido o primeiro gol do Palmeiras, né? Mas o Mateuzinho tirou em cima da linha, graças a Deus, fiel. Mas bem, o Palmeiras tentava mais inversão de jogo pro lado esquerdo, né, o lado do Estevão, e também muitos cruzamentos na área, mas sempre eram interceptados tanto pelo Andileri na lateral ou pelo Gustavo Henrique no meio do caminho, que é um zagueiro muito alto e consegue, sim, antecipar muito bem as bolas de cabeça. As bolas aéreas sempre o Gustavo Henrique ganhava. E se não tinha ele, tinha o Félix Torres, que também fazia esse trabalho, certo? O Félix Torres, durante o primeiro tempo, deu algumas rameladas aqui e ali, entregou alguns passes que poderiam ter sido gol do Palmeiras, tá certo? Só que nada que foi muito perigoso.
enfim, para isso ocorrer, né? O Corinthians estava tentando jogar ali na base de contra-ataque, e depois desses 15 minutos iniciais, o Corinthians ficou de boa, controlando a posse de bola, tá certo? O Corinthians ficava tocando na zaga, no meio de campo. O Carídio deu duas canetas muito lindas nesse jogo. Diga-se de passagem, que grande jogador é o Carídio, que na minha opinião é o melhor jogador do Corinthians na atual temporada, tá certo? Que joga esse peruano, eu sempre vou elogiar o Carídio, não tem jeito. O Corinthians fez uma grande contratação ano passado, que foi o Carídio. Mas enfim, fiel, o Corinthians tentou alguns lances ali. E o primeiro tempo teve um lance do Corinthians que foi o mais perigoso, né? Que é onde o Romero pega essa bola, né, na ponta direita, ele cruza, o Roberto antecipa o Everton, só que o passe do Romero, o cruzamento foi muito forte. Então acabou passando o Roberto. Mas se o Romero cruza, dá um tapa mais leve na bola, ia ser o gol do Corinthians, ia ser o gol do Roberto ali mesmo no primeiro tempo. Seria também muito bom isso, né? Porque o Roberto fez gol no segundo tempo. Vamos falar agora disso, né? E bem, fomos pro segundo tempo. Primeiro tempo, onde o José Martínez e o Ranieri conseguiram jogar muito bem na volância, anularam, assim, alguns ataques do Palmeiras. No segundo tempo, o José Martínez sai, pois falaram que ele estava sentindo a posterior da coxa, né? E entrou o Rian Gustavo, tá certo? Que, de primeira, eu não gostei muito, mas é o que tinha pra hoje. E até que ele jogou bem esse jogo, o Jean Gustavo. Ele jogou com raça, é isso que importa. Porque, como se fala, derby não se joga, derby se ganha. E foi isso que aconteceu, tá certo? Numa jogadaça do Memphis Depay, o Memphis Depay consegue achar o Roberto livre, tá certo? Então, o Memphis Depay faz um passe enfiado pro Roberto. O Roberto correu na ponta esquerda, ele conseguiu cortar pro meio e chutar no lado do Everton, fazendo um incrível golaço e mandando beijinho pra torcida da porcada, fiel. O Yuri Alberto é o rei do clássico do Corinthians. Se no passado tivemos jogo como rei dos clássicos lá em 2017, 2018, esse ano e ano passado ainda temos, né, o Yuri Alberto como rei do clássico, tá certo? Essa temporada é absurda, fiel. O Yuri Alberto já fez 3 gols no Santos e 2 gols no Palmeiras, né? Não gol no São Paulo ainda. Mas, como o Yuri Alberto, ele consegue ir tão bem clássicos, tá certo? Ele pode jogar nada, mas se ele receber uma bola especial ali, um passe especial, em qualquer um, ele consegue fazer um incrível gol. E aquilo foi um gol difícil, foi um golaço. Ele cortou pro meio e chutou no canto do Everton. A bola foi muito rápida e ele fez um golaço, o Alberto, com o incrível passe do Memphis Depay. Tá certo? Então assim, gente, o Corinthians sai muito na frente pra gente conseguir finalmente conquistar um título. Depois disso, né, o Palmeiras começou a atacar mais a gente, sempre pelo lado esquerdo, mas, né, o Angileri jogou muito, interceptou todas as bolas. Cara, o que eu vou elogiar o Angileri é brincadeira hoje, tá? O Matheus também jogou muito pelo lado direito, tá certo? E tivemos também outra chance de contra-ataque, que foi com os pés do Carídio. O Carídio rouba a bola, e ele dá uma invertida pro Roberto, que tava só o Roberto e o Memphis Depay. Só que o Roberto, ele correu olhando para baixo. E quando ele viu, ele cruzou por cima. Porque se o Roberto vê antes o Memphis Depay bem posicionado, ele poderia tocar rasteiro para ele, que ia matar o zagueiro, e o Memphis só ia empurrar pro gol. Só que para trás pro Memphis, sem ser cruzado por cima, era gol. Só que ele cruzou o zagueiro, não conseguiu antecipar e cabecear, afastando o perigo. Só que o Corinthians teve essas 3 grandes chances, que uma foi gol. O lance do Romero, o lance do Roberto, que foi gol com o Memphis, e esse lance agora do Roberto, que tentou passar pro Memphis, só que o passe foi uma decisão infeliz, infelizmente. Tá certo, fiel? E bem, depois disso, o Corinthians ficou mais se defendendo o jogo todo. Romero sai do Thales Magno, que tem mais vigor físico, e mais vigor para correr também, claro. Enfim, o Corinthians começou a se fechar ali. O Roberto sai exausto, entra o Charles para reforçar o meio de campo, reforçar mais a volância para defender. E no final do jogo, tira o Carídio, que estava pregado junto com o Ranieri, e coloca o Bidon e o Alex Santana. Tá certo? Então, galera, o jogo de hoje foi um jogo muito bom pro Corinthians, certo? A gente sofreu sim nos minutos finais, teve chance do Palmeiras, teve aquela chance que eu não lembro quem cruzou, mas o Vitor Roque quase chega e faz o gol. Certo? Teve quase um gol de cabeça do Murilo. Então, assim, o Corinthians sofreu só um pouquinho no segundo tempo, porque estava mais se defendendo para garantir o resultado de 1-0, para levar essa grande vantagem para a Neoquímica Arena no dia 27, meu. E agora eu vou falar individualmente cada atleta, porque o Corinthians fez um bom jogo. Falando em grupo, em coletivo, hoje foi uma partidaça do Corinthians. Porque jogar fora de casa, no Allianz Parque, na casa do rival, sem nenhum torcedor, só a torcida dos caras pressionando,
Cara, é um grande feito do Corinthians. Primeiro jogo de final, 1-0 na casa deles, já vai se desestabilizando pro jogo de volta na Neoquímica Arena. Então, como grupo, como equipe, hoje o Corinthians foi muito bem. Uma bela atuação do Corinthians como grupo coletivo em equipe hoje, tá certo? Falando individualmente, o Hugo Souza, pra mim, fez uma atuação, boa atuação, né? Ele também defendeu um chute ali meio estranho que o Estevão mandou pro gol, tá certo? O Hugo Souza foi bem na partida, na minha opinião. O Mateuzinho fez uma boa atuação também. O Mateuzinho, gostei, salvou a gente também. O Mateuzinho é um jogador raçudo, claro que não tem muita técnica assim, mas é um jogador muito raçudo e hoje, especificamente, fez uma boa atuação, tá certo? Félix Torres, assim, gente, ele fez uma boa atuação. Ele ramelou alguns lances? Ramelou. Beleza. Só que ele na zaga me passa mais segurança que o Ramalho hoje em dia. Então, para mim, o Félix Torres, pela partida de hoje, ramelou algumas vezes, mas foi importante. Então, uma boa atuação do Félix Torres, tá certo, fiel? Agora, falando do Gustavo Henrique, outro zagueiro excepcional. Boa atuação do Gustavo Henrique, tá certo? Fabrício Andileri, o cara que colocou o Estevão no bolso. O lado esquerdo do Palmeiras não tinha efetividade nem cruzamento. Por causa desse cara chamado Fabrício Andileri, tá certo? O que o Corinthians acertou nessa contratação é brincadeira. Esse lateral esquerdo argentino joga muita bola, ele sabe cruzar bem, ele sabe atacar bem, os passes que ele faz às vezes são muito bons, ele sabe defender bem, como vimos hoje, no caso contra o Estevão, contra o Marcos Rocha, contra o Mike, enfim, quem fosse para a lateral esquerda iria sofrer, porque o Andileri estava lá. Ótima atuação do argentino, tá certo? O Ranieri, pra mim, fez uma boa atuação também no jogo, assim, teve algumas tomadas de decisões erradas, teve um lance ali que era pra passar antes do Alberto, que tava correndo livre no corredor do Palmeiras, pelo lado direito, só que ele demorou demais pra passar. Teve outra chance também que o Alberto tava livre, mas pela esquerda, e ele acabou tocando pro Memphis meio que sem querer, porque o Memphis tava passando, então assim, pra armar o jogo, o Ranieri é isso, não sabe. Mas pra defender, ele sabe que a função dele, a função do Ranieri é defender. E se ele fez isso, tá bom. A gente pode sim cobrar ele por querer melhorar mais nos passes, essa de bola, só que pra defender, uma boa atuação do Ranieri. Assim como o José Martínez fez mais uma belíssima atuação enquanto esteve os 45 minutos do primeiro tempo em campo, tá certo? Um volante raçudo, que sabe marcar bem, e também tem uma boa saída de bola, até não comparado ao Caride, ao Galo, mas para um volante dele que é marcador, ele tem uma boa saída de bola. Uma boa atuação do José Martínez. O Carídio, ótima atuação do Carídio, fiel. Que craque é o peruano. Sem comentário, só ótima atuação. Memphis Depay fez uma boa atuação hoje de novo. Fez assistência pro gol do Yuri Alberto. Conseguiu jogar até que bem esse derby. Segurou o jogo. Fez um pouquinho de cera também. Do jeito brasileiro que a gente gosta às vezes. Então, hoje o Memphis Depay fez uma boa atuação. Nada a reclamar do Memphis. Lutou, tentou hoje. Fez assistência. E é isso, Memphis Depay. Romero, na minha opinião, foi um dos mais abaixo nesse jogo. Coloquei a atuação do Romero como decente, porque não foi tão boa quanto o do resto do grupo. E o Roberto tem que ser o craque da partida, né? Tem o Andileri, tem o Caride, que pra mim, se eu pudesse colocar os três como craques da partida, eu elegeria. Só que tem que eleger um. E eu vou colocar o Roberto porque ele fez um gol bastante importante, que leva uma vantagem incrível pra Neoquímica Arena no dia 27. E o Roberto, craque da partida, na minha opinião. E pra você, quem foi? Foi o Roberto? Foi o Andileri? Ou foi o Caride? Comente que eu quero saber quem foi o craque do jogo pra você, fião. Bem, agora falando de quem entrou no segundo tempo. O Rian fez uma boa atuação, até claro que pra sair jogando ele é um péssimo armador, mas pra defender ele fez seu papel. Foi uma boa atuação do Rian pra defender. Thales Magno foi uma atuação decente, assim, igual como o Romero. O Charles até que foi uma atuação decente. E o Bidon e o Expan também foram decentes, né? Só o Rio Gustavo que foi melhor que eles porque eles teve mais tempo em campo e também porque eles souberam atacar bem. Tá certo, fiel? Mas comente aqui o que você achou desse jogo e quais são as suas expectativas pro jogo da volta na Neoquímica Arena, fiel. É nóis, obrigado por assistir até aqui. Até o próximo pós-jogo que vai ser o grande dia da final, fiel.